Enfim, tem muita coisa que eu não contei aqui, porque é muito detalhezinho e talvez não é necessário aqui. Se alguém tiver alguma outra dúvida, como eu disse, pode perguntar pessoalmente ou aqui embaixo, aqui no YouTube, se for no YouTube que você está vendo, nos comentários, ou enfim, pedir meu número para alguém, se alguém te enviou. De alguma maneira, me pergunte, tá? Tem muito detalhe que não é por maldade, mas são coisas que não convém falar aqui, né, em público. Mas enfim. Eu não descobri o que eu tinha. E até que a minha médica atual descobriu um remédio atrelado a um outro. E mais um outro que funcionou de certa forma. Eu melhorei, vamos dizer assim. Não conseguia voltar a uma vida de trabalho normal, digamos assim. Na verdade, eu nunca consegui ter uma vida de trabalho normal como todos tinham. Talvez por conta do meu emocional não ser tão estável, né? Sempre instável. As situações da minha vida serem sempre instáveis, nunca saber como seria depois, os medos, as angústias, enfim, eu não sei dizer. O fato é que eu não me senti bem-sucedida. Por muito tempo eu pensei que eu estava na profissão errada e que eu não era boa no que eu fazia. Ano passado eu tive um desafio muito grande e eu descobri que sim, além de amar o que eu faço, eu sou muito boa no que eu faço. Hoje eu digo isso com certeza porque se eu carrego uma certeza, é graças a Deus ter tentado muitas coisas e ter aprendido muitas coisas novas dentro da minha profissão me fizeram e me trouxeram até aqui. Esses remédios me engordaram muito, eu nunca fui gorda dessa maneira que eu estou agora, mas foi que deu pra me ajudar, digamos, a melhorar. E aos poucos eu fui melhorando, buscando tratamentos, terapias, enfim, e o remédio foi me ajudando a levantar da cama. Até que eu decidi que eu não queria mais ficar buscando em escolinhas. Na época eu achava que eu não servia para ser professora ou enfim, né, para minha profissão. Fui procurar um emprego num caixa de supermercado. Gostei muito, muito. Distraí muito a minha cabeça, convivi com o público, vi pessoas diferentes, trabalhei com coisas diferentes, gostei muito. Passei na experiência de 3 meses, por incrível que pareça. Ninguém gostava de ir no domingo, eu adorava. Os caixas ferviam, passei Natal, passei Ano Novo no mercado, trabalhando, não dentro do mercado, no momento ali, mas digo nessas datas. Mas eu não reclamava, as pessoas não gostavam de ir no domingo, eu amava e eu tinha passado na experiência. Mais uma vez eu pensei que as coisas estavam melhorando. Estava feliz naquela época. Mas aí eu tinha feito um concurso sem estudar nada e passei e fui chamada. Quando eu fui chamada, aquilo parecia um sonho também, porque pensei, meu Deus, um concurso. É um sonho de vida de qualquer pessoa. E o pessoal do mercado me disse, não, nós vamos te segurar aqui porque um concurso é uma coisa que é pra tua vida. Eles me deram uma carta de recomendação, inclusive, disseram que eu tinha passado na experiência e com certeza ficariam comigo porque eu fui muito boa no que eu fiz lá. Mas que eu teria que ir. Então, no ano de 2023, eu comecei no concurso do município. Fui muito feliz. No início, na vaga, pensei, meu Deus, é a chance da minha vida. Vai dar tudo certo. Descobri que iria trabalhar com um menininho autista. No início eu tive muito medo, na faculdade eu tinha visto muito pouco e o que tem de conhecimento sobre autismo é muito raso, né, atualmente que se tenha. Então, eu, assim, pensei, vou pesquisar tudo o que puder para descobrir como tratá-lo, como ajudá-lo. Sempre fui muito dedicada nessas coisas. Sou muito grata a essa escola, porque
essa criança transformou minha vida, não apenas por ter me levado ao meu diagnóstico, porque através dessas pesquisas eu comecei a me encontrar em muitas das coisas de infância que eu me via fazendo, lendo nos livros e nas teorias, e vendo nele. E depois na vida adulta, onde eu comecei a estudar, ler muitos livros, tenho muitos livros ainda hoje. Comecei a me apaixonar por neurociência, que eu já era apaixonada por psicologia, por crianças atípicas. Eu posso dizer que essa criança foi um anjo na minha vida. Eu ainda sou muito apaixonadinha por ele. Ele é meu xodó. Tem uma fotinho com ele na estante, perto da minha cama. E eu não o esqueço. E eu acho que eu nunca vou esquecer, porque veio dele a descoberta, de certa forma, do autismo, né? E através de uma amiga que eu conheci na internet também, que me apresentou uma pessoa para fazer todos os testes. Eu fiquei um bom tempo fazendo testagem, não pense que foi da noite pro dia, não. Depois eu passei por uma médica muito conhecida na internet, na época ela não era tão conhecida, então o valor não era tão caro, que é a doutora Elisângela Leite. Elisangi lá, né, no Instagram. Ela tem muitos seguidores, ela dá palestra internacional, não tem. Ela é uma adulta autista, especialista em diagnóstico de adultos autistas. E não tem como ela errar um diagnóstico. Eu já tinha toda a testagem que já tinha comprovado, mas eu fui fazer uma outra testagem com ela e para ela me laudar, porque o que eu tinha feito, os testes, era com uma neuropsicopedagoga, que também pode fazer as testagens, mas não laudar. Ela podia. Ela fez outras testagens comigo e constatou, detectou no caso ali, né? Nesse ano eu trabalhei com uma professora muito especial, que também eu nunca vou esquecer. Aprendi coisas extraordinárias com ela que eu levo pra vida. Se eu tenho alguma bagagem que talvez em algum momento eu possa usar ou eu uso quando eu cuido de alguma criança, eu aprendi com ela. Ela foi mais que uma prof, ela foi uma amiga, talvez uma irmã. Me ouviu em muitos momentos, riu comigo muitas vezes das minhas palhaçadas. Ela dizia que ela era o furacão e eu acalmava ela, porque ela precisava de mim para poder acalmar ela. A gente tinha uma parceria muito boa, era uma coisa maravilhosa, mas a questão eu comecei a piorar, ficar bem ruim, precisei me afastar por algum tempo. Isso já era meados de setembro, no final do ano já. Me afastei por um tempo para buscar um tratamento que se adequasse ao TEA, né? Que a medicação também já não estava tão funcionando. Busquei por muitos outros médicos e psicólogos, passei por muitos psicólogos aqui na minha cidade, não encontrei algum que eu fechasse, assim, que eu conseguisse me entender. É difícil ter algum psicólogo aqui na cidade ou em qualquer outro lugar, talvez na internet, que compreenda de autismo. Tive uma terapeuta que eu já conheci há algum tempo, que entendia de autismo, trabalhou algumas coisas comigo, aprendi bastante com ela. Algumas coisas que eu sou grata também, por ter conhecido e por ter aprendido. Sabe, tem uma frase que fala assim, que nada é tão... na nossa vida, nada é em vão. Tem coisas que vêm como bênção e outras como lição. Então, o que não ficou como bênção da vida dela, ficou como lição. E eu não tô aqui pra julgar ela, pra julgar o trabalho dela, enfim. Eu tô aqui pra contar a minha história e eu não vou envolver terceiros. Enfim, eu não gosto de envolver terceiros. Mas enfim. Foi muito dolorido. Início do ano passado, 2024. Fui para uma outra escola, fui transferida, consegui transferência. Trabalhava com 2 crianças autistas também muito amáveis. A direção da escola me abraçou demais. Quase ninguém gostava da diretora, eu amava ela porque ela super me defendia. Ela era maravilhosa. Mas eu tava bem, assim, só que tinha bastante gritaria, talvez eu precisasse ter me afastado um tempo a mais para poder me tratar melhor. Naquele momento eu não tinha ainda um psiquiatra bom que entendesse minha vida, enfim.
As sessões com a terapeuta muitas vezes não estavam me ajudando da forma que eu precisaria naquele momento. Enfim, muita coisa acontecendo. Mas eu tava sobrevivendo à situação. Só que aí, eu tava numa altura da terapia que eu fui muito levada, assim, e esse vídeo vai ficar um pouco mais comprido porque eu vou terminar a minha história aqui, não tem mais muito o que contar dela, então ele vai ficar um pouco mais comprido, tá? Mas calma aí que já vai acabar. Então, jogava que eu podia ser independente. O sonho de qualquer pessoa, acho, é ser independente. E o meu sempre foi ser independente. E movida por um acaso, talvez. Não existem acasos, eu acredito que não existem acasos, mas naquele momento foi um momento oportuno em que eu sou intérprete de Libras também, além da formação de pedagogia e outras formações que eu tenho. Outro dia eu falo sobre elas. E eu tive a oportunidade de ir para um outro município, no estado aqui perto, trabalhar como intérprete de Libras, para ganhar quase o triplo do que eu ganhava aqui, trabalhar bem menos horas. E eu estava decidida a ir porque eu estava me sentindo muito bem e realizada. Pensei, é o sonho da minha vida, eu vou realizar tudo que eu quero. Agora eu tendo como que eu posso dizer, essa experiência, eu só vou subir na vida. Meu Deus, eu estava realizada. Eu fui para lá, um pouco triste por deixar a cidade, um pouco triste por deixar algumas coisas, mas eu estava confiante. E fiquei bastante confiante porque eu fui morar sozinha, comprei muita coisa para minha casinha nova. Muita coisa. Era uma casinha pequena, aconchegante, uma cidade pequena, tudo era muito bom. Eu tava vivendo a vida, talvez, mais uma vez dos meus sonhos. Sozinha, independente, vivendo pra mim, como eu sempre quis. A essa altura eu já tava mais tranquila e aprendendo a me virar com os traumas do autismo, algumas crises e tal. Mas o que eu não sabia, que ainda gritava muito em mim, eram alguns sintomas de borderline. As pessoas têm uma mentalidade sobre borderline muito errada. O border, ele é uma pessoa muito ruim, ou é sinônimo disso, daquilo. Na verdade, quase todos os diagnósticos das pessoas têm visões errôneas. Eu estudei muito sobre quase todos os diagnósticos, porque virou meu hiperfoco. Para quem não sabe, autista tem muito hiperfoco. E não, a maioria dos diagnósticos não é nem a metade do que as pessoas veem ou pensam sobre eles. Mas enfim. Não sou nada agressiva na parte border, mas eu tenho esse problema do abandono, que ficou muito latente. E gritou. Eu tive uma crise terrível, terrível, sozinha. No meio da estrada, tava com um Uber que me acompanhava. Comecei a chorar, ter uma crise muito forte, pedi para ele me trazer para casa do meu pai. Não era possível, eu tava em outra cidade. Ele falou: eu vou te levar para tua casa, tu se acalma. Ele já era um senhor que como a cidade era pequena, quase todo mundo se conhecia. Era um senhor que me levava muitas vezes a trabalhar. E todo o meu sonho naquele momento, naquela noite, se desmoronou. Era início de junho, logo após o meu aniversário. Mês difícil de maio para mim, para superar. Até hoje, 9 aniversários, porque esse foi o 10º. E o primeiro aniversário que eu não chorei com a morte da minha mãe. Mas os outros 9, todos eu chorava muito no aniversário da minha mãe. O que não foi diferente no ano passado, né? Que foi que aconteceu tudo isso. Ano passado? Nós estamos em 2000. Ano passado. Me parece que eu tô viajando, mas enfim. E ano passado, então, fiquei esse mês muito bem. Tive essa crise e resolvi largar tudo. E retornar para casa do meu pai, onde eu me sentia segura. Atualmente meu pai é idoso, tem muitos problemas de saúde. Eu trabalho como eu posso, da maneira que eu posso.
Tem coisas que eu ainda não consigo fazer devido a muitas comorbidades, muitas coisas. Hoje em dia, muitas coisas se foram, muitas coisas vieram. Está findando o ano de 2025 e eu precisava gravar esse vídeo. Assim como eu encerrei o livro que eu escrevi, um dia eu vou poder publicar sobre a minha história. Eu encerrei muitos ciclos nesse ano. Foi o primeiro aniversário que eu consegui passar sem chorar pela morte da minha mãe. Eu encerrei muitos ciclos e eu precisava, de alguma forma, me mostrar para o mundo e fazer que o mundo entendesse que eu não sou o que todo mundo pensa. Apesar de muita gente me ver nas redes sociais como alguém instável, como alguém que reclama muito, que chora, que tá sempre mal, que tem altos e baixos, por muitas pessoas não darem praticamente valor nenhum pro meu trabalho, pros meus trabalhos. Eu sou uma lutadora. E quando eu falo que às vezes eu só queria um colo, só queria voltar pro ventre e ser bebê, a criança que mora em mim muitas vezes só quer voltar pro ventre, só quer um colo para descansar dessa vida pesada de ser adulta. Desde nova, desde muito nova, fazer tudo praticamente. É difícil, sabe? Criança tem que ser criança, tem que brincar, tem que ser feliz, tem que aproveitar. Adolescente precisa aproveitar, precisa ter coisas supridas. Não estou reclamando do que eu vivi, eu sou grata por estar aqui, por estar viva. Tem muita gente que diz que talvez no meu couro não estaria vivo hoje. Então eu sou grata a essa luz que me ilumina e que me mantém em pé. Muitas vezes querendo desistir, por ouvir comentários tristes de pessoas que não entendem, nunca calçaram e talvez nunca calçariam nem um sapato que eu calcei. Não dariam nem meia quadra com os meus sapatos. Mas insistem em ver todas as negatividades e achar que talvez eu consiga sozinha. Eu tentei por 2 vezes e às vezes eu tenho que dizer que eu tô cansada. A criança que mora em mim tá cansada, ela só quer colo. Ela só quer descansar. A criança que mora em mim não quer ter que cuidar de uma casa agora totalmente, novamente. Não quer passar por tudo que passou outra vez, ela só quer um colo, um abraço. E eu vi que tem alguém por ela, pelo menos nesse momento. Pelo menos por alguns momentos. Ela sabe que ela pode viver sozinha, porque ela já viveu. Ela sabe que ela pode cuidar de uma casa, porque ela já cuidou. Ela sabe que ela pode ir para onde ela quiser. Mas nesse momento, a criança que tá aqui dentro quer brincar. Só quer brincar. Quer voltar pro ventre. Ter um colo, um carinho, um cafuné. E se sentir pertencente. Sentir a cura. Ser criança por alguns momentos. Eu agradeço a Deus pela minha vida. Agradeço a cada um que está e que partiu. Que partiu para o plano celeste ou que partiu da minha vida. Porque, como eu disse, o que não foi lição, o que não foi bênção foi lição. E se eu estou aqui hoje, foi por muitas mãos que me seguraram e foi pela luz eterna do meu Pai do céu que me segurou também. Obrigada por assistir até aqui. Obrigada por ouvir. Eu te peço, tenha mais empatia com as pessoas. Você às vezes vê elas sorrindo por fora e não sabe a dor que as machuca por dentro. Não sabe tudo que elas precisaram ser lá atrás. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para que muitas pessoas conseguissem ver por trás de um estereótipo.
por trás de uma cara de uma menina, de uma moça, de uma mulher que parece muitas vezes uma menininha reclamona, chorando, mimizenta e só querendo atenção o tempo todo. E querendo insistir que precisa de alguém. Quando não precisa, quando tem que ser independente. Mas essa menina chorona, mimizenta, em algum momento, nesse momento, ela só quer se sentir cuidada para poder voar de novo como uma linda borboleta que ela sempre gostou de ser, livre. Eu sei que um dia eu vou conseguir voltar a voar. Eu te agradeço por estar aqui ouvindo essa história. Se tocou no seu coração, envia para alguém que também precisa se sentir amado e saber que pode de vez em quando chorar, ter um colo e um abraço e ficar em silêncio. Ainda que não foi num dia de um luto, de um velório. Ainda que não seja lá na sua infância, quando você era um bebezinho. Você é digno de ser visto e amado. Nós somos dignos. E ser julgado por isso não é bom e não é correto. Tenham mais empatia. Olhem para as pessoas, para o diagnóstico das pessoas. Olhem além dos estereótipos. Tem muita gente por aí sofrendo porque só queria um abraço e um colo, e as pessoas têm uma visão totalmente errônea delas. Obrigada por me escutar até aqui. Obrigada por me fazer ouvir. Eu só vou gravar um próximo vídeo cantando uma canção que também descreve. Eu vou cantar junto com o cantor porque não tem playback e tá tudo bem. Eu preciso deixar registrada essa canção que me faz chorar de certa forma, mas também é tudo que eu queria dizer hoje. Guarda no seu coração essa mensagem. Talvez eu não sei do amanhã. Não sei até quando eu estarei aqui. Mas enquanto eu estiver, que você possa não ver apenas uma menina boba, chorona e reclamona, mas alguém que precisou ser muito forte, muito dura e muito adulta. E hoje eu só gostaria de um colo. Um grande beijo. Que nosso Pai, Deus, a luz te ilumine e você seja muito feliz. Aproveite seus pais enquanto estão aqui. Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. A vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Tchau, até o próximo.